Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira transcendental, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu me ausentei nesse início de ano um pouco das redes sociais, mas estou de volta, onde quero desejar aqui a todos mais uma vez um feliz ano novo e que Deus o abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa, independente do seu grau religioso, da sua ocupação religiosa, você que me ouve do outro lado de algum lugar, eu desejo que Deus venha te abençoá-lo, que todos os teus sonhos possam se realizar e que esse ano seja de vitória, que esse seja o melhor ano da sua vida. Isso é o que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27, eu queria alguns minutos da sua atenção, onde você que me ouve do outro lado, se você atentamente ouvires esta mensagem, eu estou certo no meu coração de que ela fará toda a diferença na sua vida. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27, diz o título: A unidade cristã na luta. Perceba a unidade cristã, né? Aí diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Observa que a recomendação da palavra de Deus é vivermos, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. O que é uma pessoa ser digna de algo ou viver de modo digno? Quando você dá o bom exemplo, por exemplo, quando você dá o bom testemunho, quando você não dá um nome a falar, quando você não é motivo de chacota, quando você não escandaliza o nome de alguém que você traz sobre si, isso é viver de modo digno do Evangelho. E essa é a recomendação da palavra de Deus. Viver acima de tudo. Está se falando da unidade cristã na luta pelo Evangelho de Cristo. O que significa que nenhum cristão, independente de quem, não tem autonomia a ser motivo de escândalo, como nós vemos. Ninguém deveria ser motivo de chacota para o Evangelho. Ninguém tem direito algum, quem quer que seja, de dar mau exemplo ou mau testemunho. Até porque a Bíblia condena todas essas coisas. A recomendação é viver de modo digno e não ser motivo de escândalo, não ser motivo de chacota, não ser motivo de vergonha, dar um mau testemunho, dar um mau exemplo ou andar errado na presença de Deus. Não é isso que a Bíblia recomenda. A recomendação é viver acima de tudo de modo digno. Porque se tratando do viver de modo digno do Evangelho, eu quero deixar isso muito claro aqui. O viver de modo digno do Evangelho está se falando de carregar o bom nome de Cristo. Não é o meu nome como pregador da palavra ou alguém que me ouve do outro lado, se seja ou não pregador. Não é o meu nome, não é o seu nome que está em jogo, mas é o nome daquele que pode todas as coisas. Se trata de uma responsabilidade. Se trata da gente ter a noção do que o nome de Jesus Cristo sobre nós representa. O quanto pesa nos nossos ombros o nome de Jesus Cristo. Então, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho é isso. Não ser motivo de vergonha, não ser motivo de escândalo, não ser motivo de chacota, mas ser motivo de honra para o Evangelho. Ao ponto das pessoas olhar e ver no homem e na mulher de Deus, de fato, a imagem de Cristo. Ver o caráter, o bom testemunho, o comportamento de homem e de mulher de Deus. Dar o bom testemunho, né, e não o mau testemunho. Dar o bom exemplo e não o mau exemplo. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Não escandalizando o nome de Cristo, não escandalizando o Evangelho, mas sendo motivo de honra. Essa é a recomendação da palavra. Olha no final do versículo 27. Disse assim: no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. Ou seja,
Os que vivem de modo digno do Evangelho, a Bíblia recomenda viver em um só espírito, como uma só alma, ou seja, todo o povo de Deus deveria, que essa é a recomendação, viver em um só espírito. E o que é viver em um só espírito? É exatamente isso, não ser motivo de vergonha, não ser motivo de escândalo. O que é viver em um só espírito? É ser motivo de honra o Evangelho. Dar o bom exemplo, é dar o bom testemunho e não escandalizar o Evangelho. Isso não é o Espírito de Cristo. Mas a Bíblia recomenda viver firme em um só Espírito, está bem claro. Aquele que vive no Espírito de Cristo não vai ser motivo de chacota para a palavra dele. Não vai ser motivo de chacota desonrando o nome de Jesus. Quem vive em um só Espírito não vai ser motivo de escândalo para o Evangelho. Escandalizar o nome de Cristo. Como recomenda aqui, né? Viver firme em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Ou seja, aqueles que têm a responsabilidade de carregar sobre si o peso, a responsabilidade ou a incumbência do nome de Jesus Cristo, não deveria ser motivo de escândalo jamais. A recomendação é viver em um só Espírito, como uma só alma. E o que é viver em um só Espírito? Ou quem são as pessoas que vivem em um só Espírito? Aqueles que não escandalizam o Evangelho. Porque quem escandaliza o Evangelho não é o Espírito de Cristo que está sobre aquele alguém. A pessoa que desonra o nome de Jesus, que é motivo de chacota para o Evangelho, não é o Espírito de Jesus que está nela. A pessoa que dá mau exemplo, que dá mau testemunho, ou que discorda da palavra de Deus, não é o Espírito de Jesus que está nela. Porque está desonrando o Evangelho. E a recomendação é não desonrar o Evangelho, mas viver acima de tudo de modo digno. Por que eu estou pregando sobre isso? Queridos irmãos, a palavra de Deus, em determinados aspectos, parece até uma crítica para quem vive na carne. Mas para quem vive no Espírito vai entender que isso aqui é correção, isso aqui é disciplina, isso aqui é conversão e salvação para aqueles que desejam ser salvos. Porque hoje em dia as pessoas elas pensam, aliás, elas veem o Evangelho vendo apenas visando o lado do amor. E esquece que Deus também é justiça. É verdade que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Olha o que diz para você entender melhor no versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Veja que a graça que ele nos deu não é só para crermos nele, mas padecer por ele. Por isso que eu acabei de falar, que muitas pessoas falam apenas do amor de Jesus, mas não falam da justiça. E a Bíblia deixa bem claro que não é só crer, mas padecer por ele. Se você perguntar a qualquer pessoa se crê em Jesus, 99,9% vai dizer que crê. Agora, com relação ao padecer, que é o renunciar, abrir mão do velho homem, abrir mão de tudo, padecer, sofrer por Cristo, aí já é outra conversa. Aí já se trata de mexer na carne, já se trata de mexer no orgulho, já se trata de mexer na vaidade, já se trata de você mexer na natureza humana. Repito, Cristo de fato é amor, mas não é só crer em Cristo, mas é padecer por Cristo. O que é padecer por Cristo? É sofrer por Ele. Por exemplo, você que está me ouvindo que é casado, você quando encontrou a mulher da sua vida, você abriu mão de tudo, porque você apostou no amor daquela mulher. Como essa mulher que está me ouvindo que é casada, você abriu mão de tudo, porque você apostou no amor do seu marido. Tanto o marido como a esposa abriu mão de tudo por acreditar um no amor do outro. E isso é sofrer por você amar ou acreditar no amor daquele alguém. Você teve que sentir na pele e abrir mão de outras coisas em que você acreditava que você vivia, porque você acreditou no amor daquele alguém. Isso é você sofrer por ter acreditado no amor. A mesma coisa é Cristo, não é só crer, é padecer por Ele. O que é padecer por Ele? É abrir mão de tudo porque acredita no amor de Jesus. E muitas pessoas pensam que com relação a Cristo é só crer. Não, é padecer por Ele, é sofrer por Ele, é renunciar por Ele, é pagar o preço por Ele. Porque a pessoa que ama verdadeiramente, ela abre mão de tudo para viver aquele amor de quem você está crendo. Repito, muitos só falam do crer em Jesus. Crer, a maioria, se não quase todos, vai dizer ou conversar que crê.
Mas a Bíblia diz aqui, deixou bem claro no versículo 29, no capítulo 1 de Filipenses, não é só crer, mas também padecer por ele. Então, veio crer, mas também veio padecer. Só o crer não vai resolver o problema. Porque crer é uma coisa, padecer é outra coisa. Crer é apenas o simples que fazemos. Agora, padecer por ele já não é simples como parece. Você é daqueles que somente crê, ou você é daqueles que crê e sofre por amor a Cristo? Quem você é? Crer é tão fácil. Agora, crer e padecer, sofrer por amor a Cristo, vai muito além do crer. Não é só crer. Crer e padecer por amor a Ele. Porque Ele creu no seu amor e padeceu, sofreu por amor a você. Acredita no seu amor. Você acredita no amor de Jesus? Porque se você acredita, tem que sofrer por Ele, abrir mão de tudo por amor a Ele. Tá certo? Vou orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, ó Deus soberano, Senhor que está entronizado acima dos querubins, eu oro por todos aqueles que me ouvem agora do outro lado, pessoas com a mente talvez poluída, pessoas, meu Pai, que talvez tenham dado importância a tantas outras coisas do mundo lá fora, mas também tem aqueles que têm sofrido por amor a Ti, Pai. E eu peço que o Senhor visite tanto este como aquele, e que a Tua presença, meu Pai, possa visitá-lo, a esta mulher, a este homem, e que ao visitá-lo, que o Senhor possa fortalecê-lo a fé, que o Senhor possa revesti-lo de poder com a Tua glória, fazendo este homem, esta mulher mais forte do que nunca. Que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, a leva a triunfar sobre cada luta, cada deserto, sobre cada problema, fazendo, meu Deus, cada vez mais forte, de maneira, meu Pai, que eles iam vencê-lo, superá-lo, e dar volta por cima diante de tudo aquilo que eles estão enfrentando. E que este ano seja de vitória, que este ano seja de bênção, de conquista, de transformação na vida de todos que me ouvem, que o Senhor venha alcançá-lo, e que ao alcançá-lo, meu Pai, que o Teu Espírito venha convencê-lo a esta pessoa, que não é só crer no Teu nome, mas é padecer por amor a Ti, é abrir mão de si próprio, por amor ao Senhor, é abrir mão da natureza humana, para viver o amor do Teu Espírito, é abrir mão de tudo que está em volta de cada um, para viver para o Senhor de fato e de verdade. Porque diz a Tua palavra que é o Teu Espírito que nos convence do pecado. Então, meu Pai, todos aqueles que me ouvem, que o Teu Espírito venha convencê-lo, e que ao convencê-lo, que a Tua força, meu Pai, por meio do poder do Teu Espírito, possa se apoderá-lo de cada um, como o Teu Espírito se apoderou de Davi, e que pelo poder do Teu Espírito, os doentes sejam curados agora. Pelo poder do Teu Espírito, que o viciado seja liberto. Pelo poder do Teu Espírito, que o paralítico levante agora da cadeira de roda. Que o cego volte a ver, que o surdo volte a ouvir. Pelo poder do Teu Espírito, que as portas fechadas se abram. Que o endividado venha prosperar. Pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor alcança cada um. Porque assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos o Espírito e sopra o poder da cura para que o doente seja curado. Sopra o poder do fortalecimento e levanta o paralítico. Sopra o poder que abre porta e as portas sejam abertas. Sopra o poder da libertação e o viciado seja livre. Sopra o poder da transformação e que haja transformação na vida de todos que me ouvem. Sopra agora dos quatro ventos o Espírito e vai de encontro a esta pessoa. E que ao soprá-lo dos quatro ventos o poder do Teu Espírito, que todo seja alcançado e que haja mudança na vida de tudo e de todos. Peço isso ao Senhor, assim eu determino, e pelo poder do Teu Espírito, assim eu abençoo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu ficando por aqui, mas aonde você estiver, que sopre dos quatro ventos o poder do Espírito na sua vida. E que ao soprá-lo, que o Espírito de Deus te tome pela mão. E que Ele te faça mais forte do que nunca. Que você possa se levantar. Que Deus te revigore. Que Deus te fortaleça. Que Deus te coloque de pé. Que Ele te faça forte como nunca te fez.
e que você possa superá-lo, ser mais forte do que todos os teus problemas. E que cada problema que Deus transforme em vitória na tua vida. Que as maldições sejam transformadas em bênção. Que teus caminhos se abram. E que você seja a pessoa mais feliz deste mundo. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Até a próxima no nome de Jesus.